Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado nesta quarta-feira, é um alerta para os milhões de fumantes no Brasil. A ansiedade é um dos principais fatores que levam uma pessoa a fumar. Conversamos com um especialista que explica que em segundos a nicotina chega a milhões de neurônios. Confira na reportagem. O hábito do tabagismo é cultural. Segundo o especialista, o uso foi mais intenso na Segunda Guerra Mundial, período em que os governos distribuíam cigarros aos soldados. Isso acabou tornando um hábito no território mundial, principalmente em países considerados em desenvolvimento, onde um número muito grande da população passou a fumar. Nos anos 60, uma conquista de liberdade das mulheres fez com que o número de mulheres fumantes aumentasse. Atualmente, o mundo todo combate o uso do tabaco. O hábito do tabagismo ele é cultural. Ele foi mais intenso durante a Segunda Guerra Mundial, onde os governos distribuíam cigarros para os soldados. Isso se enraizou no mundo todo, principalmente em países considerados em desenvolvimento, onde uma gama muito grande da população passou a fumar. E mais recentemente, nos anos 60, com uma conquista de liberdade, entre aspas, das mulheres, se viu que o índice de mulheres fumantes aumentou de uma forma bem significativa. Hoje, o mundo todo ele questiona isso, ele combate o tabagismo e, por isso, temos essas datas, o que foi recentemente comemorado, dia 29 de agosto, como o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Existe uma campanha da Organização Mundial de Saúde que prevê a extinção da plantação de tabaco. O cardiologista explica. Na realidade, a incidência de tabagismo ela é alta e vem diminuindo nos últimos anos, graças a essas campanhas que diversas instituições fazem, instituições privadas e governos. E já existe até uma campanha, que é uma convenção quadro a quadro da Organização Mundial de Saúde, que prevê a extinção da plantação do tabaco. E o Brasil assinou esse acordo. Então, em breve, nós devemos cessar a plantação de tabaco, que hoje é concentrada muito mais em países em desenvolvimento, Brasil, Índia e outros países menores que têm uma economia agrícola. O tabaco está associado a inúmeras doenças. O tabaco está associado a inúmeras doenças, doenças cardiovasculares e também doenças como câncer de pulmão, laringe, estômago, bexiga. Por que ele está associado a isso? Primeiro, ele causa uma dependência, uma dependência muito grande. E o fator que causa a dependência é a chamada nicotina. A nicotina é um dos componentes do cigarro. O fumo tem cerca de 4.700 substâncias, entre elas a nicotina, que causa dependência. O cigarro, o tabaco, ele tem cerca de 4.700 substâncias, entre elas a nicotina, que vai causar dependência química e psíquica ao usuário do tabaco. As outras substâncias são as mais variadas, até mesmo defensivos agrícolas, usados no preparo da terra, usados para melhorar a qualidade do tabaco e que são incorporados na folha e o usuário do tabaco acaba absorvendo essas substâncias. Tem até mesmo substâncias que se usa em veneno de rato. Então, o usuário do tabaco acaba adquirindo ou absorvendo essa substância que vai, ao longo dos anos, ocasionando problemas. O problema mais leve que um tabagista pode ter é uma tosse crônica, é uma doença respiratória, e o mais sério, e que tem aumentado nos usuários do tabaco, é as doenças relacionadas ao coração, como, por exemplo, o infarto. O infarto agudo do miocárdio acontece muitas vezes no jovem em decorrência do tabaco. O médico salienta que nas mulheres o comportamento cardíaco é muito mais sério, principalmente quando há combinação de nicotina e anticoncepcional. E nas mulheres
este fato é mais grave por uma questão de gênero, uma questão anatômica, da anatomia coronariana das mulheres, e quando associadas ao uso de anticoncepcionais, ela se torna muito mais sério, um comprometimento cardíaco mais sério e que muitas vezes leva ao óbito, ou uma doença debilitante. Os fumantes buscam no cigarro uma sensação boa, uma tranquilidade. É uma forma de diminuir a ansiedade. Nós entendemos, os profissionais que trabalham com o combate ao tabagismo, entendemos e se sabe que o cigarro ele tem uma característica e nós não podemos negar isso. Eu acho que uma maneira de nós reconhecermos que as pessoas que vão ao cigarro buscam uma tranquilidade, uma sensação boa, uma sensação para diminuir a ansiedade. E ele tem esse efeito. Mas a que preço? Eu estou disposto a pagar isto? E vem aí, talvez, a dificuldade do abandono do cigarro. Nós sabemos que, muitas vezes, o abandonar o cigarro, o tabaco, é mais difícil que outras drogas ilícitas. A dependência química é muito maior, a dependência psíquica é muito maior. E esta dependência é de um fator, o fator chamado nicotina. Hoje existe no mercado terapias cognitivas que trabalham com o usuário o possível abandono do cigarro. As pessoas que convivem com o fumante devem ajudar. Hoje já existe no mercado, já existe terapias cognitivas que conseguem trabalhar o usuário e que ele possa abandonar o hábito do cigarro. Mas cabe a cada profissional de saúde, e por que não outros profissionais que estão em contato com as pessoas, professores e mesmo a família, ajudar nesse aspecto. E o profissional de saúde mais envolvido nisso, abordar o assunto. Porque nós sabemos que, uma vez que um profissional, como um médico, aborda o assunto e insiste que a hora que o paciente, ou melhor, a pessoa abandone o hábito, o paciente leva em consideração o que o médico falou. Então é importante, independente de especialidade, seja pediatra, ginecologista, cardiologista, pneumologista, independente da especialidade que o profissional exerce, ele aborde o vício do tabaco. Porque nós vamos ter uma grande chance de convencer este paciente a pensar e abandonar o vício do tabaco de tanto mal que ele faz para nós e mesmo para quem nunca fumou, que também temos o fumante passivo, que tem as suas doenças relacionadas ao tabaco aumentada no convívio com o paciente, com o tabagista, com a pessoa que faz uso do tabaco, o uso do cigarro ou assemelhados. O convívio, aspirando essa fumaça, ele também corre o risco de vir a desenvolver doenças relacionadas ao tabaco. O tabaco prejudica a saúde de todas as pessoas, mas o médico enfatiza os malefícios para as mulheres, principalmente na gestação. Aí nós temos uma outra, um outro enfoque muito importante. Na realidade, o tabaco ele faz mal para todos, mas principalmente na mulher, e muito mais danoso ele é se essa mulher está grávida para o feto. Essas substâncias vão passar para o feto, e esse feto vai ter consequências durante a vida toda dele. Ele vai ser já um feto que vai nascer uma criança menor em tamanho, com a possibilidade de dependência química, já no futuro, até por uma questão social, ele se habituou, a mãe fumando, se não parou na gestação, provavelmente ela não vai parar depois na amamentação, ou mesmo quando essa criança for maior. Então, ele tem uma relação psicossocial já com o tabagismo, além de malefícios já dentro do útero e que vai se seguir por toda a vida. No Brasil, são gastos milhões em tratamentos de doenças ocasionadas devido ao tabaco. A cada dólar que ele gasta
que ele ganha em impostos, ele gasta R$ 5,00 a mais para o tratamento do tabagismo. Então, são somas enormes que você poderia dispensar para tratamento de outras doenças e que são gastos em tratamento em doenças relacionadas ao tabagismo e não à profilaxia, à eliminação do tabaco, à terapia de abandono do tabagismo. Um ótimo final de semana a todos. Até a próxima edição do Jornal das 6. Boa noite.